O que está sendo feito agora para que a gente possa continuar existindo, vivendo e depois, claro, trabalhando? A gente não sabe, a gente não vê, nós estamos à deriva, isso é um fato, a cultura está à deriva. É uma luta que a gente precisa levantar todo dia e fazer essa escolha de ser resistência no meio disso tudo. Eu tô adorando gravar isso aqui. Vou deixar a poeira sentar, fazer chão batido pra eu sambar. Pai do céu, vem pra me olhar. Nessa água eu vou me molhar, foram me chamar. Quem é que murmura pro vento onde tem que soprar? Helena! Quem é que nem muro com caco em cima segurar? Helena! Quem é que sem nada a vida cansou de deixar? Helena! Mas quem é que nada inverte? Bom, eu sou Tassiano Soares, sou ator. Na verdade, eu me defino ator, diretor, produtor e gestor cultural, porque a gente acaba assumindo muitas funções, né? E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais identifico na minha trajetória. Desde a minha formação, que foi em teatro, foi em administração, e desde o início sempre convergiram o papel do artista e o papel do produtor cultural. Em 2013, quando nós começamos o Ateliê 23, o elenco, o grupo de pessoas que formavam o ateliê era um pouco diferente do grupo que se estabeleceu logo depois, assim, um pouco mais pra frente. O comecinho foi um pouco diferente. E o desejo estava sobre o fazer do que a gente chama de teatro do absurdo. É uma linguagem muito específica. E aí os trabalhos eram 3, era uma trilogia que inauguraria o ateliê, que inaugurou o ateliê, que foram os trabalhos do Arquiteto, o Imperador da Síria, Fando e Lis e Oração. E esses 3 são de um autor espanhol chamado Fernando Arrabal, ainda vivo. E o teatro do absurdo era um desejo, então, muito meu, porque naquele primeiro momento eu convidei algumas pessoas para começar esses projetos, e isso foi se organizando nesse grupo de trabalho. Por exemplo, o Eric Lima e a Laura Gitana, que hoje são pessoas que, assim como eu, cuidam do grupo, cuidam do espaço, né? Eles entraram nesse segundo trabalho da trilogia, mas com um trabalho muito específico. Eles estavam ali como figurinistas. Aí no terceiro trabalho, eles já assumem outras funções, aí divide maquiagem, não sei o quê. E o nosso coletivo vai se formando. Aí no quarto trabalho, o Surlavi, o Eric já dirige o primeiro espetáculo de dança-teatro do grupo. Então as coisas foram se dando muito naturalmente a partir desse encontro. Mas no começo, no primeiro momento com o Arquiteto e o Imperador da Síria, era a linguagem do teatro do absurdo, depois a linguagem do teatro físico, que se mistura muito no meu olhar, no meu desejo sobre a cena, não é obrigatório. E isso ficou até a trilogia mesmo, esses 3 primeiros trabalhos. A gente depois experimentou a dança-teatro com o Surlavi, e foi um pontapé para algo que depois fortaleceu muito mais no grupo, que é o desejo em falar sobre histórias reais no palco. Então, o material biográfico começou a nascer com esse ensaio, que foi, eu digo ensaio porque ele não foi construído metodologicamente para falar de outros que não fossem aquele coletivo de artistas naquele momento. O espetáculo Surlavi tinha no elenco eu, o próprio Eric Lima, a Amília Nobre, o Ítalo Almeida e a Isabela Catão. Então a gente trouxe as nossas histórias para dentro do processo, e o Eric, como diretor, coordenou isso para que nós criássemos uma obra que, de alguma forma genérica, falasse sobre a transição da vida, né? As fases por quais nós costumamos passar. No próximo trabalho, aí inaugura uma linguagem que se estendeu e que se fortalece hoje muito claramente para nós, que é, naquele momento a gente chamava existe uma linguagem chamada Teatros do Real, e hoje a gente está derivando para uma outra chamada Bionarrativas Cênicas, que é falar de histórias reais, mas realmente se organizar para desenvolver entrevistas, como é que vai traduzir isso em dramaturgia, em figurino, em atuação, em iluminação, em cenário. O Persona Facion, que é o espetáculo que
realmente a gente entra nesse desenho metodológico, nessa poética da cena, ele foi um trabalho certamente um divisor do ateliê. Por quê? Primeiro que ele faz com que nós realmente nos coloquemos ao encontro de alguém, de 4 mulheres e homens trans de Manaus, que dispuseram dar suas histórias de vida, suas experiências da transição, da transexualidade em Manaus, para que nós montássemos o espetáculo. E isso também foi o nosso processo criativo que inaugurou o espaço. E o espaço era ocupado por inteiro, então o público era dividido em 3 partes e ficava assistindo 3 possibilidades do espetáculo. Tinham 3 salas com cenas diferentes, mas que interagiam entre si através de som e de ritmo do espetáculo. Isso foi muito forte. Acho que a gente já tinha um público muito interessante com a trilogia e com o Sur La Vie, que vai para uma perspectiva poética, mas com Persona outras portas se abrem do nosso diálogo com o público. As pessoas que vieram até essa casa assistir, as pessoas que voltaram, que trouxeram outras pessoas, os caminhos que nós abrimos, eles foram muito significativos para a gente, sobretudo porque o que essa linguagem nos interessa, naquele primeiro momento era falar de histórias reais, mas hoje o que a gente entende é que através dessa linguagem a gente consegue talvez construir um modelo de obra de arte que atravessa as pessoas de forma que elas de fato olhem para a vida com outro olhar, com outra perspectiva. No momento que a gente está vivendo cada vez mais esse processo de desumanização, a gente está esquecendo que o que nos conecta é a humanidade. A gente acha que os espetáculos construídos sob os documentos reais, sob esse modelo de documentos reais na cena, que é como a gente chama, ele coloca as pessoas num outro lugar de percepção, de fruição artística. Isso tem impacto naquilo que a gente viu e vê dos depoimentos, do modo como as pessoas se relacionaram com as obras do ateliê. Não que o Teatro do Absurdo não tenha feito isso. Nada é por acaso. É um processo investigativo. Naquele momento aquilo fazia sentido. A dança-teatro depois acabou se beneficiando disso, porque no segundo trabalho da Silva, segundo trabalho de dança-teatro da Silva, ele era dança-teatro, assim como o Sur La Vie. Ele também era sobre histórias reais como o Sur La Vie, mas ele deu mais um passo sobre as mães, trazer as vozes das mães, das mulheres brasileiras para dentro da cena. Também tem um impacto muito positivo, numa linguagem mais popular, e que o espetáculo se perdura até hoje, desde 2016, por exemplo. Um espetáculo muito importante para a gente também, que foi a adorável sensação de sermos inúteis. Esse espetáculo, ele nasceu de um processo de 2 anos, então assim a gente mergulhou muito, desde da escolha assim de ir visitar asilos, porque a gente ia falar sobre abandono, sobre a questão do isolamento na terceira idade, né, da falta de afeto assim, dos familiares, essas coisas, e também ia falar de relações líquidas dentro do Bauman, do filósofo. Então a gente mergulhou bastante na sala de ensaio e a gente resolveu fazer 2 mostras para mostrar o que a gente estava experimentando na cena. Aí cada um de nós que estava dentro do processo sugeriu uma cena curta. Dessas cenas curtas nasceu um outro espetáculo da gente chamado Ensaio de Despedida, dirigido pelo Eric Lima e que tinha em cena o Tassiano Soares e a Thaís Vasconcelos. E que foi um espetáculo muito incrível porque foi o primeiro espetáculo que a gente conseguiu sair daqui. A gente participou do festival CEL, Cena Universitária de Brasília. E aí os meninos foram, apresentaram lá, apresentaram no teatro, apresentaram no teatro da UNB, apresentaram numa escola de Brasília. Foi muito interessante, assim. O Inúteis foi uma coisa muito interessante também, porque junto com o Persona, ele também explorou muito a casa. Porque a gente aqui embaixo, onde é agora o nosso teatrinho, nossa sala de espetáculos, era cheio de salas. A gente resolveu quebrar tudo e dos escombros
a gente habitando os escombros, nasceu o Inúteis. A gente chama de Inúteis porque o nome é muito grande. Então, foi muito diferente para o público que já acompanhava a gente entrar num universo mais diferente, né? Algumas pessoas entravam com máscara para não sentir tanto, né, a atmosfera, a poeira e tudo. E os meninos ficavam no meio dos escombros e ficavam muito próximo do público. Então, o público tinha pedra, às vezes, assim, do lado do pé. Era um outro tipo de percepção e de fluidez, assim, da obra, né? Depois do Inúteis, a gente foi pro Helena, que é uma obra que vai vir, assim, para comemorar os 5 anos de existência do ateliê, do grupo. E é um espetáculo que fala sobre a mãe do Tassiano Soares, do diretor, mas porque ela é uma figura muito importante pra gente, né? Ela sempre foi o nosso apoio. Então a gente vem para homenagear ela, que tem uma história de vida muito, assim, de superação. Então a gente achou que a história dela, além de ser uma homenagem, né, do grupo, era uma história que resumia muito a história do brasileiro, sobretudo da mulher mãe, que está sempre se sacrificando para tentar manter a família, né? Sou apenas como um soluçar de dor. 2019 foi uma loucura pra gente, porque eu e o Eric, a gente estava participando do espetáculo Vestido Queimado, da Soufflé de Bordeaux Company, que é uma outra companhia daqui. A gente foi selecionado para o palco giratório, aí a gente foi viajar. E aí nisso, quem ficou aqui assumindo a companhia foi o Tassi e o Jean Paladino. E eles começaram a montar um espetáculo chamado Vacas Bravas, que foi o nosso último espetáculo, assim, antes da pandemia, em 2019. E aí esse espetáculo, ele é muito interessante, porque ele nasce a partir da metáfora da vaca brava. Essa metáfora é porque em Portugal, a fêmea do touro, ela é chamada de vaca brava porque, diferente da fêmea do boi, ela não aceita ser dominada pelo homem. Ela não é a vaca leiteira. Então, a partir dessa metáfora do eu lírico da peça, que não aceita as imposições nem das relações, nem da sociedade, ele decide ser livre. Então, a partir dessa metáfora, nasce o espetáculo, que é a primeira dramaturgia do Tassiano Soares. E aí é um espetáculo que a gente também tentou se apropriar um pouco do espaço, na questão do cenário. E é um espetáculo que a gente foi o primeiro que a gente resolveu adaptar para mandar para os festivais, e também pela questão de tentar explorar melhor a comunicação através do vídeo, da câmera, né? Então ele também ganhou uma remontagem sem cenário, com a câmera super próxima dos atores, né? Experimentando outros tipos de voz, enfim. Eu nem percebi quando você se levantou. Não foi a primeira vez. Lembra? Eu lembro. Aqui no ateliê, num primeiro momento, a gente parou 100%, tipo, com os nossos projetos que a gente tinha no ano passado. Quando a gente resolveu voltar, que já foi em outubro, na verdade aconteceu que a gente foi invadido aqui durante a pandemia, que a gente realmente não vinha pra cá. Então invadiram o espaço e, enfim, assaltaram e levaram muitas coisas. E nesse período a gente foi obrigado a vir pra cá pra habitar a casa de novo. Então, para que a gente não tivesse esse tipo de acontecimento, que está sendo bem comum aqui nessa região. E aí, então quando a gente foi obrigado a voltar para casa para habitar ela, a gente meio que começou a retomar os projetos e repensar eles, porque a gente também não pôde deixar, tipo, para não acontecer.
Adaptação a gente teve que fazer em tudo. Toda a nossa programação era presencial, não tinha nenhuma programação que era para ser online. Todas elas foram adaptadas agora para serem online. E entender esse fluxo também nas redes sociais é uma coisa que a gente acabou tendo que adicionar no currículo para entender como que edita vídeo, social media, comenta, responde todos os comentários, faz stories para poder não deixar o engajamento baixar. Então tá sendo um desdobramento muito louco. A gente chegou a uma conclusão de que a gente não quer parar, a gente não pode parar. Então, a gente vai se reinventar, a gente vai adaptar, a gente vai tentar buscar a melhor forma de se conectar com vocês por meio dessa telinha aqui que vos acompanha, ok? Damos início hoje à programação da nossa ocupação online Casa de Resistência. Durante o mês de julho teremos uma programação artística especial, feita por nós do Ateliê 23 e por diversos outros profissionais incríveis. Cada semana terá uma linguagem artística como tema e toda a programação será dentro do universo de cada uma delas. Serão oficinas rápidas, espetáculos, lançamentos de livros, clipes, shows, exposições e muitos outros conteúdos postados de domingo a domingo nas nossas redes sociais. Então já segue aí, se inscreve no nosso canal ou curte a nossa página para não ficar de fora de nada que vai rolar, tá bom? O nosso primeiro objetivo hoje no ateliê, assim, pro futuro, é que a gente consiga exportar mais o nosso trabalho. A gente tem uma produção muito intensa, mas é muito local. Então a gente tem uma vontade muito grande de pensar nos próximos anos como que a gente alcança outras pessoas, tanto aqui dentro da cidade mesmo, ou seja, sair um pouco mais da nossa sede e visitar outros espaços e também viajar mais, conseguir chegar a alcançar outros lugares. Eu acho que isso é um objetivo assim que a gente tem muito claro assim para todo mundo. E o outro também talvez seja investir também mais no audiovisual, começar a adentrar em outros lugares da cena. A gente também tem uma produção em artes cênicas muito forte, então esse ano obrigou a gente a se adaptar e entrar mais no audiovisual. E a gente viu que tem uma oportunidade muito grande para que a gente não perca exatamente a questão do nosso acervo durante tantas produções que a gente já fez. O ateliê já produziu mais de 16 espetáculos e hoje em repertório a gente tem acho que 4 só. E a gente, assim, questão de registro, os vídeos que a gente tem são vídeos muito de registro mesmo, não tem um vídeo com uma grande resolução, ou então que consiga transmitir pelo vídeo a mesma sensação que as pessoas têm estando aqui assistindo em cena. Então a gente acha que talvez entrar nesse lugar do audiovisual e conseguir captar melhor essa essência do que a gente tanto ouve, né, das pessoas que vêm assistir aqui ao vivo, é uma vontade muito grande nossa aqui do ateliê agora. A Belle Époque vai ser um projeto agora que vai ser a nossa primeira investida no audiovisual, onde a gente pensou desde o projeto nisso, né? Quando a gente escreveu o projeto era para ser presencial, mas quando a gente pensou na adaptação, ele foi o que menos agora a gente adaptou para ele ser nas redes sociais. Então ele já vai ser pensado desde a produção dele como um produto audiovisual. A gente vai fazer uma série dividida em 3 episódios, onde vai ter tudo vai funcionar como um clipe ou como um curta. Então vai ser a primeira vez que a gente vai se debruçar sobre a linguagem audiovisual agora definitivamente dentro do ateliê. Tudo que a gente fez antes disso foi muito empírico, foi muito entrando na sala de ensaio, ligando a câmera e experimentando. E agora vai ter a primeira vez que a gente vai ter profissionais do audiovisual focados em traduzir o que a gente está querendo para a cena dentro dessa linguagem. Nossos corpos estão a gritar, o eco que emana dos poros é a glória que chegando está. 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 Eu acredito que nós, seres humanos, precisamos nos lembrar sobre a nossa humanidade agora. E eu acho que a arte e o teatro é um veículo muito importante para isso. Então eu acho que a gente, artista, precisa se reinventar durante todo esse período, durante todo esse momento, porque nós temos uma responsabilidade hoje com o outro. A gente precisa desse contato. E agora que a gente não pode
ter esse contato aqui no tato, então que a gente tenha em diversas outras atitudes, diversas outras formas, e que a gente consiga explorar diversos outros sentimentos e sentidos no outro. A gente não tem o apoio de todas as esferas políticas, a gente tem que fazer essa luta sozinho, mas é uma luta que a gente precisa levantar todo dia e fazer essa escolha de ser resistência no meio disso tudo. Minha fé